Como é que está? Como é que está todo mundo? Tranquilo? Que bom estar aqui com vocês mais uma vez para a gente dar continuidade ao nosso estudo sobre tradução, tá legal? Que nada mais é do que a síntese de proteínas a partir do RNA. Vamos só fazer uma recordação. Deixa eu trocar aqui uma ideia com vocês. Lembra, gente, que o DNA ele pode ser duplicado em outras moléculas de DNA. Qual é o objetivo disso? Fazer a mitose sem perder as minhas características. Ou então, de repente, eu posso expressar esse DNA, a gente chama de expressão gênica, em RNA, né? Que é um processo de transcrição, e logo depois fazer a tradução, que é a produção da proteína em si responsável pela característica. Lembrem-se que o DNA, ele, na verdade, ele é responsável pelo resultado final. Ele em si não é o resultado final. O resultado final é justamente a proteína, tá? Então, vamos lá, deixa eu diminuir aqui minha bolinha. Vamos começar aqui o nosso processo de tradução ou síntese de proteínas. E a gente precisa entender que essa síntese de proteínas, revisando, ela segue uma trajetória. Lembra? Já vimos isso. Duplicação do DNA em outras moléculas de DNA, transcrição em RNA ou transcrição reversa, né? Quando o RNA volta a ser DNA, lembra que a velocidade faz isso? E a tradução, que é a síntese de proteína em si. É a síntese de proteína em si que ocorre nos ribossomos lá no citoplasma, tá? Então vamos começar a rever o processo aqui. Lembra que o DNA ele é feito de setores ativos que nós chamamos de genes. Gene, na verdade, é uma história que está sendo contada e o DNA é a língua, né, que essa história está sendo contada. Lembra que quando eu pego esse gene e transcrevo, eu faço um transcrito primário, um RNA primário. Lembra do splicing? Aqui eu tenho exons, introns, né? Eu vou retirar os introns, deixar no núcleo, e aí sim eu reúno os exons e tenho um RNA mensageiro que vai ser traduzido em proteína. Muito bem. Tá. Relembrando transcrição, né? Lembra que a RNA polimerase é fundamental para fazer essa transcrição. Lembra que eu te falei que a RNA polimerase ela consegue saber onde começar e onde terminar. Então, existe no DNA uma sequência consenso, que a gente chama de data box, né? Junto com várias proteínas iniciadoras. A polimerase começa ali, tudo bem? Comecei aqui. Essa pontinha eu vou proteger com uma molécula de guanelato, tá? Vou proteger essa pontinha. Aí a polimerase vai, quando chega no final, tem uma outra sequência consenso, feita de várias adeninas, tão bom. E aí a gente sabe que tem que parar, tá? Aí a gente vai colocar outras proteínas nessa pontinha. Agora eu tenho aqui o meu transcrito primário com duas pontas, tá? Um capuzinho cap aqui no início e uma caudinha poli-A com proteínas aqui no final. Tudo bem? Vem uma enzima chamada exonuclease, corta, eu tenho já o meu RNA. Tá vendo? Prontinho para poder fazer o splicing, reunir os exons e ter o RNA mensageiro. Eu tenho 3 tipos de polimerases, tá? A POL1, que sintetiza o RNA ribossômico. A POL2, que sintetiza RNA de interferência. Ele é um silenciador, tá? Muito interessante, vou falar sobre ele daqui a pouco. E também a POL2 sintetiza o mensageiro. A POL3 sintetiza o RNA transportador, tá? O mensageiro, o ribossômico, entra na composição do ribossomo, tá? O mensageiro vai ter que se unir ao transportador. O transportador, ele transporta 3 nucleotídeos complementares aos nucleotídeos do mensageiro e um aminoácido. Então vamos supor que o mensageiro tenha AAA. Então tem um RNA transportador que carrega UUU e um aminoácido. Essa trinca do mensageiro eu chamo de códon. Essa trinca do transportador eu chamo de anticódon. Mas deixa eu falar para você um pouquinho sobre o RNA ribossômico, que entra na composição do ribossomo, tá? O ribossomo é basicamente feito de
de proteínas e RNA ribossômico, mas principalmente eu queria te dar um toque do RNA de interferência, que é, legal pra cacete. Depois a gente volta no ribossomo, tá? É o seguinte, o RNA de interferência, ele tem um objetivo que é reduzir a expressão do mensageiro ou silenciar, entendeu? Ou ele reduz a expressão ou ele silencia. Como é que isso vai acontecer? Presta atenção agora, ó. Eu tenho aqui um RNA de fita dupla, tá? Uma enzima chamada DROCHA vai quebrar esse RNA de fita dupla em um RNA herpin, que é um RNA que funciona como se fosse um looping, tá vendo? Esse aqui é um RNA que está ainda ligadinho, mas veja que ele tem duas fitas, tá? Uma fita sense, uma fita antissense. Essa enzima que eu chamo de dicer, ela vai quebrar esse RNA de interferência, que ainda está ligadinha, em duas fitas sozinhas. Uma sense e uma antissense. Essa fita antissense vai se juntar a um complexo proteico chamado RISC, e aí tudo isso se junta ao RNA mensageiro. Eu vou resumir isso para você da seguinte forma, tá? Olha só. Veja. Eu tenho aqui um RNA de fita dupla. A enzima DROCHA quebrou num looping. Esse RNA aqui, ainda ligado, vai para o citoplasma. A gente chama de microRNA. Tá legal? A enzima dicer vai cortar esses dois filamentos. Aí eu vou ter dois filamentos sozinhos. Tá? Um desses filamentos vai se juntar a um complexo proteico chamado RISC, tudo bem? E outras proteínas, como argonautas. E esse complexo todo de RNA, mais as proteínas RISC, mais a proteína argonauta, todo esse complexo se junta ao mensageiro. Para quê? Para quê? Olha o que está acontecendo aqui. Olha só, olha que legal essa parada. Aqui é o RNA de fita dupla, o DROCHA quebrou, não é RNA, tá aqui, desculpa, não é RNA na forma de um looping, né, que é um microRNAzinho. Ele saiu do núcleo, foi para o citoplasma, a enzima dicer cortou isso, aí tem dois filamentos aqui, uma sense e uma antissense. Esse filamento antissense vai se juntar a um grupo proteico chamado RISC e a uma proteína chamada argonauta. Ou eu, ao me ligar ao mensageiro, ou eu silencio, ou eu corto. Aí, esse RNA mensageiro, ele está inativado, né? Porque ele foi alvo do RNA de interferência. Tranquilo? Belezinha? Tá. Então vamos voltar agora sim, né? Vamos falar aqui do RNA ribossômico, que entra na composição dos ribossomos. Os ribossomos, na verdade, são duas unidades, tá? Uma pequenininha e a outra grandinha, ok? O que o mensageiro faz? Esse mensageiro, ele vai levar a mensagem do DNA para o citoplasma. Aí, esse RNA mensageiro precisa ser, como é que eu vou falar? Ele precisa ser lido pelos ribossomos para poder juntar os aminoácidos e fazer a proteína. Então, assim, cada trinca do mensageiro chama-se códon. E ele vai se juntar a um RNA transportador, que carrega uma trinca chamada anticódon e um aminoácido. O ribossomo vai se agregar a isso, vai envolver isso para unir os aminoácidos. Vamos ver como é que isso acontece, tá legal? Então, olha aqui, olha para cá, isso aqui é uma trinca do mensageiro, tá vendo? A, o G. Ele vai se juntar a um transportador, o AC, que carrega um aminoácido também. Aqui está a trinca de mensageiro, o códon AAC, vai se juntar ao RNA transportador que carrega a trinca ou anticódon UUG mais um aminoácido. Tá legal? Os ribossomos vão unir isso tudo. Beleza.
Então, assim, ó, cada códon, cada trinca do mensageiro, eu chamo de códon. O códon de iniciação é o AUG. Então, quando eu tenho um códon AUG, eu sei que ali eu tenho que começar a traduzir o meu RNA mensageiro. Quando é que isso termina? Quando aparecerem os códigos de terminação UAA, UAG ou UGA. Qual é a diferença? O códon de iniciação AUG, ele codifica um aminoácido específico, que é a metionina. Agora, os códigos de terminação UAA, UAG e UGA não codificam aminoácidos. Então, veja, ó, aqui está o mensageiro, tá vendo? Esse aqui é o mensageiro, tá? Aqui está o mensageiro, ok? Mensageiro. Códon start de iniciação. Comecei a tradução aqui. Essa tradução vai parar aqui, ó, no códon stop. Ele não tem aminoácido, tá? Então ele nem entra no processo. É só para dizer, para aí. Eu paro antes do códon stop. Tá legal? Beleza. Então se aqui eu tenho a UG, códon de mensageiro, aqui vai se ligar o transportador UAC com o aminoácido metionina. GUC vai se unir o transportador com anticódon CAG e outro aminoácido. E por aí sucessivamente. Beleza? Até aí tranquilinho? Tá. Então nós aprendemos que cada trinca do mensageiro chama-se códon, que vai se unir a uma trinca de transportador que também carrega o aminoácido. Então o transportador carrega uma trinca complementar ao códon de mensageiro e um aminoácido. Tá aí de novo o RNA transportador para gente, tá? Então, o RNA transportador no citoplasma, ele une-se aos aminoácidos, transportando-os até o mensageiro para poder produzir uma proteína graças aos ribossomos, tá? Então, o RNA transportador, ele transporta uma sequência de 3 pares de bases, chamada anticódon, e um aminoácido específico, tá? Então tá aí, ó. Ok? Mensageiro aqui, ó, tá vendo? Várias bases, ó, aqui na pontinha, ó, tá vendo? Ele transporta, esse transportador transporta um aminoácido e um anticódon, tá vendo? O AG, que é complementar ao códon do RNA mensageiro, ao C. Para isso, existe o código genético. O código genético, ele não muda nunca, ele é universal. Ele vai dizer assim, quais são as trincas de mensageiros e os aminoácidos que eles codificam. Para isso tem uma tabelinha muito legal, ó. Essa barrinha aqui vermelha, essa barrinha vermelha é a primeira letra do código, tá vendo? U. A barrinha azul é a segunda linha do código, ó. U. E a barrinha verde é a terceira, ó. É o terceiro nucleotídeo, tá vendo? É a terceira letra do código. Então, veja. Aqui, ó. Ó. Primeira letra. Segunda letra, ó. Ó. Só que aqui, ó. Olha aqui a linha que ele tá, ó. Já é o C, tá vendo? Olha aqui o C. Veja as coresinhas. Veja que U e UC codifica fenilalanina. Então, veja que a trinca, o códon, ele é fiel ao aminoácido, ele especifica aquele aminoácido. Mas esse mesmo aminoácido, fenilalanina, ele pode ter códons diferentes. É como se você fosse fiel a alguém e essa pessoa não fosse fiel a você. É o quê? Mau caráter, safada, sem vergonha, degenerada? Isso aí. Por isso que a gente vai dizer que o código genético é degenerado, tá? Olha o código genético vetorial. Eu acho muito bonitinho isso aqui, maneiro pra caramba, ó. glicina, tá? Faz um solzinho, né? Daí a gente chama de vetorial, acho bem bacana também, bem legal. Uma coisa que outra, tá? Lembra que nós dissemos que o código genético é degenerado, porque um códon de mensageiro codifica um aminoácido, mas esse aminoácido é codificado por vários códons, então não tem fidelidade no código genético, tá?
Olha os ribossomos aí. Olha aqui, ó. Uma subunidade menor e uma maior. Não é assim, S vem de Svedberg, tá? Coeficiente de sedimentação. O que não significa dizer que tem que ser 50 mais 30. Um ribossomo, ele é feito de duas subunidades. Não é 50 mais 30, tá? É a sedimentação. O bacteriano, o ribossomo é 70S, enquanto que em eucarioto é 80S. Uma subunidade maior, 60S, e uma menor, 40S, tá? Vamos lá, então, a síntese de proteínas. Primeiro eu ativo o aminoácido, depois eu faço a iniciação, aí eu faço a elongação, terminação, dobramento. Quer dizer, para onde vai essa proteína? Vai para o rugoso, para o Golgi, depois vai para onde? Vai ser usado direto na célula? Vamos tentar ver cada etapa dessa. Eu vou primeiro ativar o aminoácido, vou iniciar o meu processo. E aí eu vou fazer o alongamento, né? Eu vou pegar nesse mensageiro, eu preciso colocar vários transportadores para acumular os aminoácidos, até terminar o processo. Então, deixa eu resumir. Ó, o código de base nitrogenado do DNA é transcrito no mensageiro. O mensageiro vai para o citoplasma e se encontra com o transportador. Se cada transportador, cada trinca do transportador se encaixa numa trinca do mensageiro. Então, cada trinca do transportador, chamado anticódon, vai se unir a uma trinca do mensageiro, ok? Chamado códon, tá? Então, o mensageiro ele vai dizer que transportador ele quer ali, para o aminoácido ficar naquela posição. Os ribossomos fazem essa ligação, tá legal? Vamos lá então, ó. Tá aqui, ó, aminoácidozinho já ativadinho. Vamos lá. Vamos começar agora o processo. Vamos te apresentar o ribossomo para você entender melhor esse processo. Gente, o ribossomo, ele tem 3 sítios. P, A e E. Presta atenção aqui. Então, vamos lá. Um transportador vai se encaixar no sítio P do ribossomo e o outro no sítio A. Então, veremos, ó. Aqui é o sítio, ó. Aqui é o sítio P e aqui é o sítio A. Tudo bem? Tá aqui. Se aqui for AUG, transportador UAC e aminoácido. Se aqui for AA, transportador UU e outro aminoácido. Agora, olha que legal. Os dois estão encaixados no sítio P e no sítio A. Tem proteínas que, ao se encaixar nesse sítio aqui, ó, A, ele empurra esse transportador para o sítio P. Então, o sítio A está livre. Aí, quem está no sítio P vai para o sítio E. E aí, ele é eliminado. Tudo bem? Aí, um outro transportador se encaixa no sítio A. Então, meio que eu vou movendo o mensageiro pelos ribossomos, entendeu? E vou agrupando os aminoácidos em um transportador só no sítio P. Vamos começar a ver como é que isso funciona. Ó, vamos lá. Tá aqui, ó. Tá aqui o mensageiro. O transportador já está encaixado, ok? E aqui está a subunidade ribossomal, a menor. Veja, a maior ainda não se juntou, tá? Vamos lá. Veja. Aqui está o mensageiro. Um transportador. Se aqui eu tiver, ó, A, U, lembra, ó, A, U, G. Aqui eu vou ter o transportador U, A, C, tá vendo? É sempre assim, tá? Então, cada trinca de mensageiro vai se juntar a uma trinca de transportador. E esses sítios dos ribossomos é onde as coisas vão acontecer, onde os transportadores vão se encaixar, tá? Então, beleza, ó. O RNA transportador UAC mais o aminoácido metionina vai se ligar ao códon iniciador ou start AUG no sítio P. Encaixei? Encaixei. Sítio P do ribossomo. Aí, logo depois, um segundo transportador,
Aí, nesse primeiro momento aqui, a subunidade menor do ribossomo já se encaixou. Quando o segundo transportador se encaixar no sítio A, a subunidade maior do ribossomo se fecha. Agora está tudo pronto para começar. Os dois sítios já estão ocupados, matriz certa de leitor, tá? Agora, a questão é, que AUG é esse, né? Em bactérias, galera, existe, antes do AUG, uma sequência consenso, chamado Shine-Dalgarno, para dizer que AUG é esse. Então, quando aparecer a sequência, o próximo AUG já começa a tradução ali, tá legal? Então, eu aviso qual é o AUG. No nosso caso, lembra que no mensageiro existe, lá no início do mensageiro, aquela sequência Tata Box, o Capuz Cap, né, com várias proteínas, para dizer que o AUG é ali, tá ali, é o próximo, tá? A partir desse início do mensageiro que eu já te falei anteriormente. Então, no início do mensageiro tem uma sequência Tata Box associada a proteínas para dizer que o AUG ali dentro é o início do processo de tradução, tá legal? E lembra, lá no final, na caudinha poli-A, que tem A, U, A, é o final do processo, tá? Beleza, já vimos isso. Aqui está o resumo da tradução de bactéria, mas deixa eu entrar em eucariotos para a gente poder entender legal. Bom, tá aqui, ó. Acabamos de falar sobre isso, ó. Ó, aqui está o RNA mensageiro em verde. Olha aqui o códon start, tá vendo? AUG, no sítio P. Olha aqui, ó, o transportador UAC, carregando metionina. O sítio A tá livre, tá vendo? Show? Tá livre, tá? Então veja que o transportador com o anticódon AC já está ligado ao códon de mensageiro AUG no sítio P do ribossomo. Pronto, primeira parte. Tá legal? Tá em caixazinho, tudo bem? Quem chama de sítio P de peptidil, sítio A de aminoácido, tá? Tranquilo. Ah, tá aqui. Logo após, um segundo RNA transportador se liga ao segundo códon de mensageiro no sítio A. Aí eu vou ocupar o sítio A agora, tá? Esse fator que eu chamo de EFG, que eu acabei de chamar, é um fator proteico, tá? Olha o que ele vai fazer, ó. Esse transportador, ele vai passar esse aminoácido para esse transportador no sítio A. E aí o fator EFG, ele vai entrar aqui, ó, no sítio A e vai empurrar quem está no A para P. E quem está em P sai pelo E. Sacou? Tá aqui, ó. Vamos lá. Vou de novo, ó. Olha só. Lembra? Tá aqui, ó, o transportador UAC se encaixou no AUG. Um outro transportador, né? Aqui no sítio P. Um outro transportador se encaixou no sítio A. O transportador do P deu aminoácido para quem estava no sítio A. Tudo bem? O transportador do P, vou voltar para cá. O transportador do P vai dar esse aminoácido para o transportador do sítio A. Tudo bem? Esse fator aqui chamado EFG, ele vai entrar no sítio A e vai empurrar o transportador para P. Então aqui no sítio P eu vou ter um transportador com 2 aminoácidos. Aí vem outro transportador para o sítio A. Tudo bem? Aí esses 2 aminoácidos que estariam aqui, ó, no transportador do sítio P, ele passa isso para o transportador do sítio A. 3 aminoácidos. Aí o fator FG entra no sítio A e empurra quem está em A para P e quem está em P para E. Sai. O sítio A volta a ficar livre. Que é essa imagem aqui, tá vendo? Ó? Tá vendo? O transportador P, ele deu aminoácido para quem estava em A. Aí o FG empurrou quem está em A para o P e quem está em P para o E. O E saiu. Agora o sítio A está livre para um outro RNA transportador. Entendeu? E aí vai indo. Isso vai causando um movimento do RNA
mensageiro pelo ribossomo. Olha, eu coloquei, ó, esse fator FG, ele deixa o sítio A que será preenchida por uma nova trinca transportador com mais um aminoácido. Então, o RNA transportador do sítio P, ele vai acumulando aminoácidos à medida que o processo vai acontecendo, até aparecerem os códons stops, né? O AA, o AG ou o IgA, que não são reconhecidos pelo transportador. E aí é nesse momento que a enzima peptidiltransferase transfere uma molécula de água, né, para o centro do ribossomo, separando as duas subunidades, né, e a proteína acaba se soltando do RNA transportador sem o primeiro aminoácido. Então, a metionina, que eu coloquei lá no códon de iniciação, ela não entra na proteína final, ela fica presa, a ligação dela com o transportador é muito forte, então ela fica presa no transportador. Então, se eu tiver, por exemplo, 10 aminoácidos, contando com o códon de iniciação, né, o AUG, que se juntou o transportador UAC com o aminoácido metionina, esse aminoácido metionina está tão fortemente ligado ao transportador que ele acaba não se soltando. Então, são 10 aminoácidos, né? O polipeptídeo final só vai ter 9 aminoácidos. Lembra que esses códons stops não codificam aminoácidos, tá legal? E a proteína é liberada. Aqui, gente, ó, tem um resuminho, tá? Para quem não é específico, tá? Ó, o DNA fabricou o mensageiro ele vai para o citoplasma, cada trinca do mensageiro se une a uma trinca do transportador com um aminoácido, tá? Então, veja que eu tenho 2 transportadores ligados ao sítio P e ao sítio A do ribossomo, tá? O que vai acontecer? O aminoácido daqui, do sítio P, passa o aminoácido para o transportador do sítio A. Aí a proteína EFG empurra esse transportador para o sítio P. E quem está no sítio P sai. Então o sítio A fica livre. Então o sítio P ele vai acumulando aminoácidos, tá legal? Até o processo se acabar, ok? Gente, é uma aula realmente bem difícil. A gente deu uma apanhada geral aqui, misturando um pouquinho de uma aula mais específica, mas no final eu dei aí um bizu para quem não é específico. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero mesmo, tá? Fiz com muito carinho para vocês entenderem um pouco melhor a tradução do código genético. Um grande beijo. Bom ficar com vocês, tá? Tchau, galera.